Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo aqui nosso vídeo. Meu nome é Dirceu e a minha proposta com a série de vídeos que eu estou começando a fazer agora é desmistificar um pouquinho o que a gente chama de doutrina espírita através de comentários em cima das obras básicas. As obras básicas, as ditas obras básicas do Espiritismo, são os livros que foram codificados por Allan Kardec no século XIX, né, a partir da observação metódica que ele executou junto de outras pessoas de fenômenos de interação do mundo espiritual com o nosso mundo, o mundo material. E, bom, para começar essa série e poder construir isso ao longo do caminho, eu resolvi fazer comentários sobre o primeiro dos livros que é considerado a base fundamental do Espiritismo, né, ou da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então, essa edição que eu estou escolhendo usar aqui, ela é a edição da FEB, com tradução do Evandro Noleto Bezerra. E essa edição aqui, ela envolve já uma avaliação cuidadosa envolvendo as várias edições do Livro dos Espíritos que houve lá na França no século XIX, né, ainda pelas mãos do Kardec. E ela já tem uma revisão da linguagem para facilitar um pouco o entendimento das pessoas daquilo que está escrito nesse livro, que é considerado a base fundamental da doutrina espírita. Bom, ainda assim, a linguagem que se utiliza, né, que os espíritos utilizam e que o Kardec utilizou, e a forma como ela foi traduzida, essa linguagem, ela às vezes dificulta um pouco o entendimento de algumas pessoas. Então, o que eu estou me propondo a fazer aqui são comentários. Então, eu pretendo pegar os trechos e comentar um pouquinho sobre o que eles falam, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, e eu estou olhando aqui para vocês e ao mesmo tempo eu estou olhando aqui para o texto, porque assim a gente consegue fazer os comentários sem se perder, né? Bom, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 blocos básicos, são chamados 4 livros, né? E antes disso ele tem alguns elementos de introdução. Então tem uma apresentação, tem uma nota que o Kardec fez sobre a edição nova, porque a segunda edição do Livro dos Espíritos é que é considerada a mais importante, né? Aí tem uma introdução ao estudo da doutrina espírita feita pelo próprio Kardec e os prolegômenos. Essa palavra horrorosa para a gente em português, né? Ela nada mais é do que uma palavra que quer dizer introdução, mas no sentido de introdução para uma ciência. Então ela é o início, a parte introdutória que você faz quando você quer discutir as bases de uma ciência. E esses prolegômenos, eles foram escritos pelos espíritos, né? Então ele é um texto introdutório que os espíritos ditaram ao final da compilação para poder apresentar pela primeira vez o que viria a se chamar doutrina espírita para o mundo, né? Aí depois disso, vem o primeiro livro chamado Causas Primeiras, e nesse livro foram organizadas... vamos falar disso já, que acho que é muito importante. Os livros das obras básicas, particularmente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que vem na sequência dele, eles foram organizados na forma de perguntas e respostas. Por quê? Porque o que Kardec fez foi organizar as informações que ele recebia de uma forma que ele podia estruturar aqui. Porque ele era uma pessoa cética, né? Ele não conhecia nada disso, ele não acreditava em nada disso no começo. E quando ele começou a ficar sabendo desses eventos todos, da forma como as pessoas diziam se comunicar com espíritos e que recebiam mensagens, e ele falou, isso é mentira, é charlatanismo. E de fato, havia muitos charlatães naquela época, né? As pessoas usavam muito de ilusionismo para fazer show. E ele estava disposto a desmistificar isso. Só que ele começou a ver eventos, e é lógico que eu estou falando isso de uma maneira super simplificada, não estou entrando em detalhes, né? Mas ele começou a ver sinais de que tinha que ter alguma inteligência por trás daquelas comunicações. Porque a forma como as comunicações se estabeleciam e o tipo de fala, o tipo de mensagem
que era transmitido através delas não podia ser uma coisa aleatória, né? E também não podia ser um embuste, não podia ser um engano, não podia ser uma armação, né? Então ele começou a criar um método. Ele era um cientista, ele era professor universitário, ele tinha 5 formações acadêmicas, ou seja, ele tinha 5 faculdades, 5 graduações. E aí o Kardec resolveu que ele ia estruturar isso. Então ele começou a fazer as mesmas perguntas, contatar grupos diferentes, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, esses grupos que diziam que conversavam com espíritos, e começou a mandar as mesmas perguntas para eles. E aí ele começou a receber as respostas. E essas respostas elas começaram a surpreender o Kardec. Por quê? Porque essas respostas elas vinham muitas vezes com as mesmas palavras, ainda que em línguas diferentes. E quando não eram com as mesmas palavras, eram de maneira muito parecida, com os mesmos conteúdos. E ele ficou muito surpreso com isso, porque eram conteúdos profundos de filosofia, religião, de um pouco da natureza, né? Falando de fenômenos físicos, falando de coisas que aconteciam no mundo. Então, o Kardec começou a estruturar as perguntas e respostas, organizar elas, filtrar para ver, olha, bom, todo mundo está falando isso aqui, tem um cara que desviou, esse que desviou provavelmente não faz sentido, tem alguma coisa errada aqui. E ele começou a compilar essas informações, né? E foi assim que surgiram esses livros. Então ele fez essa organização, vamos voltar agora vou voltar aqui para o sumário para facilitar para comentar com vocês. No primeiro livro, chamado Causas Primeiras, tem 4 capítulos, onde ele fala de Deus, do universo, da criação, ou seja, do surgimento de tudo que existe, e do que ele chama de princípio vital. Depois, o livro segundo é o mundo espiritual dos espíritos. Nesse livro ele descreve um pouco do que são os espíritos, a diferença entre o espírito encarnado e desencarnado, sobre nascer, morrer, renascer. Ele fala um pouco do como que é a vida espiritual, do retorno para a matéria e de como os espíritos interferem com o nosso mundo. No terceiro livro, ele fala das leis morais. Esse é talvez uma das partes mais importantes do livro, porque ele discute a moral, né? Inclusive tem alguns materiais onde a gente pode ver o próprio Kardec e outras pessoas falarem de que se nas diversas religiões existem muitas divergências entre as pessoas na forma de como que as coisas aconteceram, o que é Deus e assim por diante, o fundamento moral geralmente é o menos questionado, né? A moralidade, ela é a parte mais sólida das crenças, particularmente no cristianismo, que as pessoas podem questionar se o Cristo existiu, se as coisas aconteceram como estava na Bíblia ou não, se a Bíblia foi escrita por homens ou por Deus. Pode-se questionar um monte de coisa, mas a moral cristã, a moral que o Cristo ensina, ela normalmente não dá para ser questionada, porque ela é a convivência básica, ela mostra para a gente como viver bem com a gente mesmo e com os outros. Então, nesse terceiro livro, que é o livro das leis morais, os espíritos discutem na forma de uma sequência de leis que eles estruturam para organizar a moral do ser humano, né? Então, esse é o trecho talvez mais longo também, são 12 capítulos, né? Onde os espíritos eles descrevem a moralidade na forma de 11 leis básicas e no final eles discutem o que é a perfeição moral. E no final, o quarto livro, que é chamado Esperanças e Consolações. Nesse livro, ele fala um pouquinho das penas e dos gozos, ou seja, das alegrias e das tristezas terrenos e futuros, ou seja, da vida além da morte, né? Além do véu da morte. Depois tem uma conclusão, e aí tem umas notinhas explicativas, índice, e tudo bem. Então, o que eu pretendo fazer? Eu vou tentar separar em cada uma dessas nossas conversas, eu vou falar de um pedacinho dele. Como vocês viram, são muitos capítulos, então isso vai levar um tempo. Mas eu pretendo falar brevemente sobre cada um desses pedaços, de forma que isso ajude a estimular você a ler o Livro dos Espíritos, a ajudar a entender um pouco melhor alguma coisa que é dita lá e que não faz muito sentido. Eu não pretendo ficar lendo trechos com vocês, tá? Mas eu pretendo falar de o que é a ideia que é discutida ali. E, bom, acho que é isso. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês e vamos começar então no próximo vídeo.